eu estava ouvindo a música, eu fiz também uma reflexão que foi referenciada pelo Valdomiro. Porque Jesus disse a Pedro que Pedro construísse a casa de oração, mas disse a ele que o templo seria ele. Então, nós é que abrigamos Deus em nós. É Ele que pode habitar ou não em nós. E nós é que nos tornamos eternamente responsáveis por nós mesmos, dando a Ele esta oportunidade. Hoje nós vamos fazer um estudo que pelo nosso tempo é mais sintetizado o possível, para que a gente compreenda por que estamos aqui, o que aqui nos oferece, e como referência, como ponto de partida, para que possamos depois pesquisar, buscar outras referências que possam complementar essas informações de hoje. Vamos começar com uma poesia de Herculano Pires. E ela nos diz: o centro espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festa nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param humildes e calmas nas soleiras de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição. Quem sofre e geme lá dentro? As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. É o lugar que Jesus vai fazendo, construindo espaço de reparação, espaço de amor fraterno. Então, ele nos dá lições pedagógicas de uma estratégia clara, é evidente a nós neste estágio evolutivo. Só que isto requer estudo, dedicação, para adquirirmos a sabedoria de compreendermos as palavras com ensinamentos que ele veio, fez presencialmente para nós. Porque diante da nossa ignorância, ainda temos dificuldades para ver além dos nossos olhos, enquanto nós não conseguimos nos melhorar, progredirmos. Então, presencialmente, ele falou com aquela geração, deixando o roteiro santificado para que os próximos, e levando-se em consideração, muitos de nós já estávamos por lá, seguissem os seus ensinamentos. E para estarmos proferindo uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos, sem Kardec, não conseguiríamos estabelecer essa relação com o conhecimento.
porque ele foi o mediador dos espíritos, ele foi o mediador da equipe de Jesus. Então, na realidade, o que está na obra não é da pessoa de Kardec, mas dos espíritos, tendo Kardec como mediador dessas informações, para que pudesse perpetuar aquilo que Jesus prometeu, que viria para nós um consolador. Então, quando ele esteve presente, ele já deixou posto isto a nós, que ele veio para dar seguimento a um processo ao nosso conhecimento evolutivo, mas que viriam outras condições informativas para nos auxiliarem neste processo. Então, não há espiritismo, há apenas mediunismo desorientado, formas do sincretismo religioso afro-brasileiro, confusões determinadas por teorias, pessoas de pretensos mestres. Aqui quer nos dizer a obra dos falsos profetas, ou dos centros que caminham sem as informações que Jesus trouxe, que não estudam o Evangelho para que com ele se torne uma ferramenta, um instrumento de trabalho em auxílio a si próprio e ao próximo. Então, enquanto seres trabalhadores de Jesus, é preciso ter estes instrumentos. É de nosso conhecimento de muitas casas que não trabalham com os instrumentos que Jesus deixou para que pudéssemos auxiliar o próximo. Daí, então, sabermos das palavras dele, dita que haveriam também falsos profetas. Sabemos que dentre algumas casas podem sim trabalhar com um início da compreensão do que Jesus deixou para nos ensinarmos. Porque senão não haveria progresso na humanidade. É preciso compreender que todos os habitantes deste planeta, onde estiverem, estarão em processo de evolução. É a lei natural. Querendo ou não querendo, nós iremos progredir. Então, um centro organizado tem uma denominação simples e afetiva, com o nome de um espírito amigo ou de uma figura espírita abnegada, ou de uma pessoa já desencarnada. Nós temos aqui um espírito que nós sabemos da sua grandiosidade, que é Anália Franco, uma mensageira de Jesus, num tempo desafiador, onde construiu uma trajetória de assistência material e assistência espiritual aos mais necessitados. Às crianças abandonadas, às crianças recém-jogadas na sociedade, filhos de escravos, as filhas de casais que naquele tempo engravidavam e os pais não aceitavam e colocavam-as nas ruas. E a Anália fez toda esta tarefa abnegada de acolhimento. Uma referência que, se lermos e estudarmos a sua trajetória, veremos o quão deixamos a desejar ainda o que nós fazemos. A sua dedicação, a aproximação de benfeitores que colaboraram com ela, para que os encarnados também lhe dessem oportunidades de exercer a sua função.
E a casa espírita, ela pode receber inúmeros nomes, com determinadas palavras que, se seguirem a doutrina, estudando as obras básicas, não fará diferença. Nós podemos ter uma casa que se denomina Centro Espírita, uma que pode denominar Associação Espírita, Sociedade Espírita, Instituição Espírita, Grupo Espírito, União Espírita, Núcleo Espírita, Fundação Espírita. Depende da nomeação que o grupo, que o conjunto de seres pertencentes àquela casa vão escolher para registrar legalmente, mas também estar a postos para receber as orientações, a proteção, o exemplo daquele nome escolhido, que no nosso caso é Amália Franco. Herculano Pires ainda nos diz, e eu já disse esta frase em outros momentos aqui, e volto a reforçar para mim e para vós. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Temos no Brasil, e isso é um consenso universal, o maior, mais ativo e produtivo movimento espírita do planeta. Por isso que nós somos Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma obra dedicada ao Brasil. Então, nós brasileiros temos uma responsabilidade muito grande de darmos sustentação vibratória ao nosso país. Ele é a pátria do Evangelho. Somos os exemplos para a humanidade. Então, não podemos esquecer nos nossos momentos de prece a elevação do pensamento a Jesus, orando e pedindo proteção a este país, que é o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho. Assim, seremos mensageiros neste planeta, auxiliando e dando assistência espiritual à humanidade. A expansão do espiritismo em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado. Podemos tirar por base nós que éramos oriundos de uma formação religiosa e que estávamos presentes em outras igrejas, ou que não estávamos em lugar nenhum, e que hoje nos fazemos presentes em uma casa de oração espírita. Isto atesta para nós o crescimento da doutrina. Lembrando que o carimbo da igreja marcou fundo a nossa mentalidade. Isto não é culpa da igreja, não podemos falar em culpa, é processo. Jesus veio e anteriormente haviam as crenças. E estas crenças tinham que ser seguidas mediante aos seres daquele período. Como deveriam crer nos deuses, como as mulheres deveriam se comportar, qual a influência do poder político na religião. Então já havia
um histórico. E Jesus chegou e nos trouxe o cristianismo. E a igreja abraça então o cristianismo e coloca-o na prática conforme o seu entendimento, ainda naquele grau de percepção do que Jesus queria trazer de novo para nós. E nós fazíamos parte deste coletivo, recebendo as normas para serem seguidas, sem autonomia de ir contra elas. Aqueles que ousaram fazer a diferença foram torturados e queimados. Mas Jesus também compreendeu isto, que ainda não era tempo de uma visão ampliada como temos hoje. E ele nos disse: virá o Consolador. Então, aquilo que foi marcado pelos ensinamentos que tivemos anteriormente de conhecermos a doutrina, é fundamental para o nosso conhecimento, para que possamos, com estas referências, fazer um paralelo do novo que está chegando para nós. Para que possamos, com estes parâmetros, definir e decidir que cristão eu quero ser. Em que eu posso avançar no meu melhoramento? Como eu irei organizar a minha casa mental para habitar e dar pouso a Jesus? Quando recebemos uma visita em casa, nos organizamos, nos mobilizamos para que possa ser um espaço de recebimento da melhor forma possível. Como nos organizamos a casa mental para Jesus? Que assistência eu estou dando a mim mesmo para que eu possa acolher Jesus? E a assistência espiritual que nós estamos neste momento nos referindo é de um conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar reequilíbrio espiritual à coletividade que busca a casa espírita. E aí podemos fazer o seguinte questionamento: mas eu estou desequilibrado? Para que eu reequilibre lá na casa espírita? E aí é o momento de analisarmos quem somos, com as nossas dores íntimas, com as nossas dores físicas, com as nossas culpas, com os nossos entraves, com a nossa dedicação ou não. Porque sozinhos nós não caminhamos. Porque nós vivemos num universo habitado por inúmeros seres, das mais diversas categorias. São vários os reinos que formam o todo. E eu preciso então aprender a conviver comigo mesmo, mas eu preciso aprender a conviver com a natureza,
com os animais, para que eu me mantenha em equilíbrio. Então, este é um espaço que nos possibilita, nos dá oportunidade de buscarmos o nosso reequilíbrio. E este reequilíbrio de assistência, pela assistência espiritual, é fundamental para nos transformarmos em grandes trabalhadores de Jesus. E buscando o conceito desta assistência espiritual, podemos dizer que é o trabalho realizado pelos espíritos, com auxílio dos médiuns, no socorro às mentes em desequilíbrio. E por que ele não fala aqui para nós, mentes e corpo em desequilíbrio? Porque se tratarmos do desequilíbrio mental, iremos amenizar o desequilíbrio físico. Então, é neste momento que requer compreensão, que muitas vezes nós passamos pelo atendimento aqui e voltamos com a mesma dor física para casa. E aí, lá nós pensamos, me disseram que lá iria me ajudar. Eu sairia de lá sem estas dores. Mas muitas vezes, neste questionamento, nos é chamada a atenção para buscarmos o reequilíbrio espiritual. E que muitas vezes requer resignação, porque pode ser consequências de passagens anteriores pela Terra, ou por outros mundos inferiores. E agora temos a oportunidade de buscar o equilíbrio. A assistência espiritual desenvolvida pelos espíritos e espíritos benfeitores tem como fundamento a seguinte passagem do Evangelho: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Imaginemos nós dando aos nossos filhos coisas ruins. Até existem pais que dão coisas ruins aos filhos. E aí entra a necessidade da assistência espiritual. Porque quem faz isto está em desequilíbrio. Quem ama e está em equilíbrio não dará uma cobra ao filho quando ele lhe pedir peixe. Vejamos que a nossa humanidade ainda está carregada de seres que trocam
cobras por peixe, peixes por cobra. E aí entra a tarefa da evangelização, da assistência social e espiritual, de trabalhadores que se dispõem a ir ao encontro destas pessoas. Mais à frente veremos que não é necessariamente esse encontro ser presencial. Allan Kardec, na questão 501, nos diz que a ação protetora dos espíritos benfeitores ocorre sempre com a intuição de ajudar dos benfeitores o seu tutelado a encontrar o caminho do bem, sem jamais tolher o seu livre-arbítrio. Então, nós sabemos que existem estes seres que não são visíveis aos olhos de todos, há quem consegue visualizá-los, que estão com o planeta Terra sobre a sua tutela. E pegar um tutelado para cuidar, respeitando o seu livre-arbítrio, é extremamente desafiador. Peguemos uma pessoa já de mais idade e colocamos sobre os nossos cuidados dentro da nossa casa, um adolescente. E vamos ter com ele a sua tutela. É um grande desafio. E se pegarmos ainda um tutelado deficiente e levarmos para casa? Quão difícil não será termos que conviver auxiliando, assistindo este ser com as suas deficiências? Então, os benfeitores, fazendo esta analogia, está para conosco tutelados em desenvolvimento. Então, também damos trabalho para eles, dado a nossa ignorância ainda. Ou, como diz o nosso irmão Miranda, a falta de conhecimento. A nossa simplicidade apenas. Espírito precisa de experiência para adiantar-se. Por isso, respeitam o nosso livre-arbítrio. Experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à custa. É necessário que exercite suas formas, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permite que ande sozinho. E a criança, ela precisa das mais amáveis orientações para começar esta nova jornada. Mesmo sendo um espírito milenar, porque Deus nos dá a graça de armazenarmos os conhecimentos, deixá-los em dormência para esta nova etapa de nossa existência. Por isso é que precisamos do auxílio dos nossos pais, da escola, da sociedade, para avançarmos no nosso progresso. Estando numa casa espírita, nós precisamos compreender que somos os frequentadores
perante as nossas necessidades urgentes. Por que eu vim ao centro? E aí eu preciso analisar, se eu vim aqui porque eu tenho algumas necessidades urgentes, é também porque a minha consciência já me possibilitou esse despertar. Ninguém pegou uma bengala e seguramos na outra ponta e nos trouxeram aqui, falando fisicamente, de encarnados. Viemos porque em algum momento sentimos a necessidade desta urgência. Ou viemos a convite ou encaminhamento por alguém. Viemos para observar e usar do método lógico comparativo das religiões e fazer a minha opção. Eu era evangélico e fui para uma casa espírita. Eu era católico e fui para uma casa espírita. E um determinado tempo eu achei que não, que eu deveria retornar para a igreja evangélica. Houve aí a aplicação de um método comparativo, onde possibilitou a pessoa definir o local de frequentar para exercer a sua fé. Muitos vêm à casa espírita e voltam, ou saem, dão um tempo, mas o bom samaritano sempre retorna à casa do Pai. Então, haverá um momento em que todos nós falaremos a mesma linguagem para compreender os ensinamentos que Jesus nos deixou. Estejamos onde estivermos, saberemos como nos comportarmos nas nossas vivências, conosco e com o nosso próximo. Às vezes, se faz presente por atrair as pessoas que estão realmente interessadas no conhecimento doutrinário. Alguém escuta falar sobre a doutrina espírita, tem um despertamento e fala, vou lá para conhecer. E vem, conhece e responde para si e compartilha com os outros. Era isto que eu estava procurando para mim. E por inúmeras outras condições que nos trazem à casa espírita. E é do nosso saber que ninguém vive em estado de plenitude numa constante. Totalmente organizado. Nós ainda somos seres que alternamos o nosso estado emocional, as nossas posturas, as nossas reações, ações. E assim nós temos muitos desafios na nossa vida, nessa existência, que estamos passando por um período que constantemente ouvimos nas nossas orações, nas falas, nas obras, nas pesquisas pela internet, das provas e das expiações, de um mundo melhor, de pessoas regeneradas, com um comportamento diferenciado, capaz de atuar melhor com a força do amor, de ter uma resignação para com estes desafios, sejam eles
das mais variadas situações, porque nós temos, todos nós, obstáculos. E estes obstáculos, eles são de grande importância na nossa vida, porque eles é que dão oportunidade de crescimento. Não adianta reclamar, eu reclamo disso, reclamo daquilo, quando na realidade o habitat, o ambiente que nós vivemos ainda nos provoca estas situações, dada a nossa condição moral, intelectual, espiritual. E aí, a gente se acomoda muitas vezes e fica só na reclamação e não buscamos os meios para solucionar esses grandes obstáculos que nós encontramos. E com isto, vai gerando uma série de outros sentimentos. E estes sentimentos que nós vamos acumulando vão nos desestimulando, vão dando vazões a outras condições, como o processo depressivo, abrindo a porta para a obsessão. E é do nosso saber que neste mundo, nesse exato instante que os seres vivem, tem um percentual de uma enfermidade mundial, que é a ansiedade. E a Organização Mundial da Saúde declara que o Brasil, pátria do Evangelho, é campeão em ansiedade e vive atualmente uma epidemia disto. De acordo com os estudos, são 8,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população. E vou dizer a nós, mulheres, 7,7% destes 9,3% é de mulheres. Requer uma reflexão com sabedoria para que possamos fazer destas pesquisas, destas informações, instrumentos de trabalho para nós, de planejamento social. E ainda nos diz a pesquisa que 15% dos trabalhadores do mundo, isto em 2019, esta pesquisa, sofrem com esta doença. A Organização Mundial já caracteriza como uma enfermidade, uma doença. E então temos, com a nossa presença aqui, com as nossas necessidades, o momento de encontro com os nossos benfeitores. O espírito que na fase humana adquiriu livre-arbítrio, nem por isso é entregue totalmente à sua própria sorte. Sempre teve e terá a proteção dos espíritos superiores. E Allan Kardec ainda afirma que somos muito mais influenciados pelos espíritos do que imaginamos. Então não recebemos influência só do nosso chefe, só do nosso esposo, da nossa esposa, da nossa comunidade, que estão aqui conosco, encarnados. Mas também recebemos influências de espíritos
E é preciso orarmos e vigiarmos para termos condições de, pelo menos, amenizar estas influências daqueles que querem nos prejudicar, nos tendenciar às coisas do mal e dar vazão às nossas atitudes que só irão nos comprometer mais ainda. Os benfeitores espirituais são espíritos devotados ao bem, que demonstram sinceridade, alegria em auxiliar o próximo. Fazem parte de diferentes grupos, de acordo com a escala espírita que consta de O Livro dos Espíritos. No Evangelho também nos fala das categorias dos espíritos, sendo que alguns possuem qualidades morais e intelectuais superiores. E há 3 categorias principais. A que nós chamamos de anjo da guarda, ou de espíritos protetores, dos nossos mentores. Aqueles espíritos familiares ou simpáticos. Espíritos devotados ao bem, que se comprazem em auxiliar o próximo. Então, nós temos oportunidade de saber que há, além deste nosso olhar, seres que podem nos auxiliar, que podem estar presentes conosco, nos amparando, nos guiando, nos iluminando, nos protegendo. Não é isso que sempre fazemos em nossas preces? É preciso, então, numa prece com o coração, compreender que isto existe, que são seres reais para nós. E nós, trabalhadores, precisamos, através de estudos, de leituras, de compartilhamento de falas, buscarmos cada vez mais esclarecimentos. Isso vai favorecer o nosso crescimento individual. Isto vai nos possibilitar, como trabalhador, a necessidade ainda que temos dos nossos compromissos morais. Se eu quero atender o meu irmão, o próximo, eu tenho que ter determinada postura. Eu preciso ir me melhorando para que os espíritos benfeitores possam também estar comigo nessa assistência espiritual, até na assistência material. Não comporta ostentações de qualquer natureza. Que ostentações são essas? Materiais? Não. De conhecimento mesmo. Ninguém aqui é superior a ninguém. Ninguém é melhor do que o outro. Somos todos navegantes no mesmo barco, filhos de um mesmo pai, cada um com o remo que tem. Agora, eu não posso permanecer estagnado. Eu preciso navegar neste mar com instrumentos cada vez melhores. E quem irá adquirir este instrumento sou eu mesmo. Quem vai dar qualidade ao meu remo sou eu mesmo. E quem é o dirigente deste barco? Cristo. Então não há um melhor na direção do barco. Há um superior e que nos dá referência disso.
que veio nos ensinar a navegar. Quando fazemos o nosso trabalho, não precisamos de retribuição. Fazemos para atender às necessidades vigentes que estão ao nosso alcance. E a retribuição que teremos está mais além, que nós não sabemos qualificar essa retribuição. No momento nós não temos acesso. Às vezes estamos fazendo aqui algumas coisas pensando, conquistei mais um tijolo. Às vezes não encontramos nem o barro ainda. E muitas vezes fazemos achando que vamos ganhar um tijolo e já tem uma parede nos esperando. Não impõe condições de auxílio, não divulga o auxílio prestado. E quando nós temos este auxílio, ele pode se dar no momento do trabalho de desobsessão, no momento do trabalho de evangelização, no momento do trabalho de magnetização, no momento de trabalho da conversação, do atendimento fraterno, ou da distribuição de uma cesta básica. Fazemos e fazemos. Ainda, Kardec, em um de seus discursos, em 1862, nos diz: coloca em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Então, é um trabalho que nós podemos ser plantonistas de socorro, porque nós já temos o esclarecimento aqui. A casa já nos oferece isso. Que nós somos hoje todos que se fazem presentes aqui, são capazes de erguer somos capazes de erguer aquele que está caído, de dar o consolo a quem está no desespero, de alguém que está ao ponto do suicídio. Então nós aqui hoje somos conhecedores da consequência destas dores, mas temos informações para sermos mensageiros de um benfeitor neste momento. Porque todos nós somos médios. Todos nós temos esta capacidade. Uns mais aflorados que os outros. Aí desenvolvem atividades diferenciadas. O atendimento fraterno é porta de serviço edificante, aberta a todas as criaturas que perderam o rumo ou se perderam em si mesmas. É campo de trabalho solidário que entre quem pede e aquele que doa. Vou acelerar um pouquinho. No Evangelho ainda nos diz que
O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz com escala de trabalho previamente estabelecida. Então, nós precisamos ter um centro organizado para que as coisas caminhem em harmonia. Definir tarefas, ter conhecimento das normas e saber onde eu posso trabalhar. Aptidão para quê que eu tenho para servir. É por isso que nós temos uma equipe gestora que auxilia na direção, na condução dos demais. Porque essa equipe se faz presente, eleita pelos pares, para estabelecer como deve caminhar uma casa de oração. Por isso que às vezes nós recebemos orientações. Não faça mais isso. Continue assim. Você melhorou muito. Segue em frente. Você não quer desenvolver outra atividade? Você tem aptidão para isso. Que tal pensar, repensar? E ainda temos, quando Paulo fala a Bernabé, poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então, desde quando Paulo estava encarnado aqui no planeta Terra, já tinha esta compreensão de nos mostrar que o nosso esforço para atender às dores do corpo são fundamentais, mas do espírito deve estar em primeiro lugar. E como que se processa essa assistência? Tem que haver um espírito superior, o médium e a intenção. O espírito superior está sempre interessado em auxiliar a humanidade encarnada. Qual é a sua dificuldade? A dificuldade é a qualidade do instrumento, ou seja, o médium. Se o instrumento for moralizado, o trabalho fica mais fácil. Eu gostaria muito de estar presente hoje nesta tarde, porque eu sei que é uma necessidade que todos nós temos, não posso me excluir disso. Mas hoje foi um dia de dores na carne. Passei a tarde quase que acamada. Mas quem estava presente no estudo hoje pode perceber as informações que foram repassadas para nos auxiliarem na nossa moralização, para que eu me torne um médium que dê a oportunidade de um espírito benfeitor agir sobre as necessidades dos nossos irmãos. Há também que se considerar a intenção do instrumento, do médium, que se expressa na sinceridade do pensamento. Caso este não haja com humildade, a assistência pode não acontecer a contento. E é quando os espíritos menos felizes
se aproveitam da situação, constrangendo o médium. E muitos que se fazem presente na terça-feira e depois vão para os seus lares, e a equipe trabalhadora permanecem aqui, é para fazer isso. Para dar essa oportunidade, como médiuns, aos espíritos superiores executarem a sua tarefa, atendendo às solicitações mentais de cada um de nós presentes. Quando estamos aqui, elevando o pensamento a Jesus, ao nosso anjo guardião, nós pedimos. E estas solicitações poderão ser atendidas através do trabalho que os trabalhadores se dedicam nesta casa no dia de terça-feira. Consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter sigiloso suas dificuldades e suas necessidades. Então, o que se fala aqui é de caráter sigiloso. Aí nós temos o passe, onde o médium recebe as energias renovadas por meio do centro coronário e aplica, obedecendo os princípios de quem fez o curso de passe. E aí eu retorno lá naquele ponto. Como ajudar alguém à distância sem estar presente corporalmente? Fazendo vibrações e lhe aplicando o passe à distância. Desde que, ao descobrir que alguém esteja precisando, também aquele tem a predisposição para receber as energias emanadas a eles. O Evangelho no lar. Vou sintetizar também. O Evangelho no lar. Todos nós precisamos compreender a importância e a necessidade do Evangelho no lar. Não é dado só em função do espaço que está ali, mas aquele espaço abriga os espíritos que se farão presentes naquele momento ou que já estão presentes lá. E aí, fazendo o Evangelho, nós daremos oportunidade de esclarecimento a todos que estão lá presentes, encarnados e desencarnados. E aqui no finalzinho diz: e se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Todo integrante de uma equipe de desobsessão precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez a semana, reunindo os familiares, amigos, parentes. E se não tiver ninguém para reunir com você, reúna você e seu mentor, seu anjo guardião. Porque ali você está dando a oportunidade. Eu moro sozinha. Como que eu vou fazer? Não convidei alguém, não veio. Faça você. Ali terá outro presente, que é o seu anjo guardião. E terão outros quando você fizer o Evangelho. Nós temos depois a magnetização da água, que é aquela água que, quando saímos do passe, nós bebemos, ou quem traz uma garrafinha e coloca lá, né? A casa espírita deve apresentar condições favoráveis aos frequentadores, dando-lhe esclarecimento doutrinário. Por isso precisamos estudar para dar informações claras e que são doutrinárias aos que vão chegando à nossa casa.
de apoio moral, de conforto espiritual aos que lhe batem às portas. Aqui eu tenho colocado embaixo as obras básicas. Para aqueles que ainda não estudaram outras obras, comecem pelas obras básicas, pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos. Você vai compreendendo e te esclarecendo questões universais dos reinos, do reino vegetal, do reino mineral. Vai te dando esclarecimento. Como se vê, o centro espírita realmente é um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Nele se iniciam os neófitos, que são os cristãos novos. Eu era cristã, mas com uma formação diferente. Revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam crianças e adultos, libertam-se os obsediados, estuda-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove assistência social a todos os necessitados, sem imposição e discriminações, cultiva-se a fraternidade pura que abre os portais do futuro. A coordenação das atividades de um centro espírita bem orientado é praticamente automática, resultando do clima fraterno em que todos se sentem como uma família, ajudando-se mutuamente. E nessa comunhão de esforços que os espíritos podem antecipar as realizações mais futuras. Eu tenho mais algumas contribuições. Talvez eu consiga mais um minutinho. Para refletir, a boa vontade não basta, a qualificação é muito importante. Saber o que fazer e como realizá-lo para executar bem é indispensável. Eu vou me comprometer para a minha próxima fala, dar sequência nestas nossas reflexões, e aí eu socializo com vocês o que eu trouxe aqui, que é da Revista Espírita de 1864, quando um irmão relata a Allan Kardec um processo de desobsessão de uma jovem com graves sintomas obsessivos. E é muito interessante socializar para aqueles que ainda não têm o conhecimento de um trabalho de desobsessão, ver como nós podemos auxiliar um espírito benfeitor. Então, fica aqui os meus agradecimentos, rogando a Jesus que nos ampare e nos ilumine.